Testamento, e principalmente textos de Mateus 5,32 e textos similares, como um rol exemplificativo e não categórico. E evidentemente que cada caso é um caso, porque em cada divórcio há suas peculiaridades. Nós vivemos um grande problema, eu fiquei até de certa forma impressionado, em saber, por exemplo, que 59% dos agressores sexuais a crianças ou a adolescentes é feito pelo próprio pai. Nós temos 25% de padrastos e 59% de pais. Agora, como podemos, como comunidade cristã, que amamos mais a pessoa como Jesus do que o cerimonial, do que o ritualismo, do que a religiosidade, orientar uma mãe, por exemplo, que tem os filhos, ou o filho ou a filha vítima de abuso sexual, por uma figura deste pai agressor, e defender a manutenção sob pena de dizer a ela que se separar e casar-se com uma outra pessoa comete adultério. São os pesos e medidas que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Elas trazem uma regra como se a Bíblia fosse um livro de regras, e não é. A Bíblia é um livro do relacionamento de Deus com o homem. E Deus na amplitude do conhecimento dele e do amor dele. Então a gente vê, por exemplo, que no caso da mulher incrédula, aliás, do homem incrédulo que quiser se apartar, que se aparte. Aí pegam depois um outro trecho para que a pessoa não case nunca mais. O incrédulo foi embora, já teve um livramento porque deve ser uma luta. E aí vem com outro ensinando. Agora também você não pode mais casar, agora você vai ficar assim. Então, são aspectos que pegam isoladamente, né, muitas vezes pedaços da Bíblia, e não pegam um contexto, um sentimento de Deus. Porque eu tenho certeza que Deus quer ver, não é bom o homem estar só, ele quer uma ajudadora idônea. Às vezes a pessoa fez a opção errada, eu não estou aqui apoiando, vou repetir. Nós lutamos e temos, assim, pouquíssima incidência de divórcio nas nossas igrejas, principalmente lá em Santana, tudo. Então, mas o que ocorre? Quando tem um caso, a gente tem que tratar. E à luz da palavra, não só de uns versículos, né? À luz de um contexto muito mais geral, né? Talvez o que seria interessante é que houvesse uma conscientização no sacerdócio pastoral em estar desarmado quando recebemos no gabinete pastoral uma pessoa que procura uma orientação acerca do divórcio. Porque, de uma certa forma, parece que quando trata do assunto divórcio, já acende na cabeça do pastor um sinal vermelho, não pode. Mas sem ouvir, sem escutar, saber o que está acontecendo. Eu coloco no livro que não é possível criar uma lista, um rol dizendo das causas autorizadoras do divórcio para novo casamento. Primeiro, adultério. Segundo, e ir elencando os pecados. Não é possível isso. Não é possível. Por quê? Porque cada caso é um caso. E cada caso, ele tem então os seus detalhes, ele tem os seus problemas, os seus desdobramentos, de tal forma que não há como criar uma regra para isso. O que nós temos é ter os princípios de Deus, entender o divórcio como um acidente, como um pesadelo diante do sonho de uma vida matrimonial, e procurarmos na Bíblia princípios para tratar dessa pessoa, para cuidar dessa pessoa. O que eu acho muito bonito quando eu leio a Bíblia é de ver como que Jesus valorizava a pessoa, o ser humano, mesmo em detrimento de instituições ou de valores éticos, vamos assim dizer. Rapidamente, por exemplo, quando Jesus chama Mateus, então Levi, na coletaria, ele era um publicano. Ele faz uma grande festa e enche a casa dele do quê? De publicanos. Publicanos eram homens considerados pelos judaísmos como homens corruptos, como homens profanos. E o que Jesus faz? Ele vai à casa de Levi, vai à casa de Mateus, senta-se na mesa, mesmo diante do questionamento de judeus ortodoxos, estão dizendo, por que o vosso mestre senta na mesa com publicanos? Quando ele vai à cidade de Nazaré, ele vai dizer para Zaqueu, o chefe dos publicanos, dizer, desce, eu vou pousar na tua casa. O Evangelho de Lucas diz que houve não pequena murmuração na casa, porque entrou na casa do pecador. Como se não bastasse isso, ele vai finalizar dizendo, hoje chegou salvação a esta casa, porque eu considero este também filho de Abraão.
filho de Abraão. E você começa então a ver como que Jesus tratava essa questão, como que ele estendia a mão, como ele defendia uma mulher adúltera, pega num ato de adultério em que a lei expressamente pedia a sua condenação, e ele vai amparar aquela mulher dizendo que aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Isso é bonito do cristianismo. E a palavra dele, né? É assim, cadê os que te acusaram? Não, eu também. Eu vá e não peques mais. Então, o detalhe de Jesus é isso. Ele é longânimo, ele é misericordioso, mas ele é justo. Porque se ela pecar de novo, aí o mal vai realmente dominar e vai ter vitória. Então, há uma diferença. E esse mero órgão religioso. É verdade. Sem transformação de vidas e recuperação. Até pelo fato, né, por exemplo, no caso assim do crime hediondo, o violentar a própria esposa é verdadeiramente um crime. É uma violência. E agora, como é que a gente pode arrumar na Bíblia até uma desculpa? A Bíblia diz que a mulher não pode negar o seu corpo para o marido, que o corpo é dela, é dele, e vice-versa. Então ela estava infringindo um princípio, mas veja bem, não é um princípio que se infringe que dá aval a um antiprincípio, a algo que vai validar. Então, por que eu estou colocando isso? Eu não, de maneira nenhuma, a visão da Igreja Renascer em Cristo é de reconstrução de vidas. Nós lutamos até o final pelo casamento. Mas nós não podemos também transgredir algo que está ligado ao próprio casamento. O que Deus uniu, o homem não separe. Agora, tem casamentos que foi o sexo que uniu. Fuga do lar. Tem as mais variadas formas que a pessoa pode ter assumido um casamento. Agora, quando é uma pessoa consciente, cristã, autêntica, sabe, estou assumindo uma aliança, então ela escolha bem, saiba quem é, se é do meio, porque dois cristãos, pessoas verdadeiramente tementes a Deus, que têm princípios espirituais, têm vida no altar, vai até o final da vida, não tenho nem dúvida. Porque a pessoa que se converteu mesmo. Agora, esse lado que precisa saber, né? Porque às vezes a religiosidade impõe que uma pessoa fique, até chegar no momento de um adultério, ou então assim, a pessoa às vezes é surrada, apanha, e aí o pastor, alguém fala, não, você tem que aguentar, casamento, aliança. Bom, se ela sobreviver, ela... É complicado, né? E como o senhor colocou essa questão de princípio, por que Jesus invoca este princípio? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Porque o divórcio contemporâneo aos dias de Jesus era praticado abundantemente. Se imaginamos uma sociedade palestina contemporânea a Jesus,